Agradeço a presença de todos nesta sessão do Rochinol. O que eu vos vou apresentar aqui hoje é resultado de um projeto de um curso que fiz no Wilmette Institute. O tema é os 10 mandamentos. E o objetivo desta apresentação é dar uma perspectiva Bahá'í sobre o que são os 10 mandamentos. Quando nós ouvimos a expressão 10 mandamentos, ocorrem-nos várias coisas. E nesta era tão mediatizada, há quem pense que 10 mandamentos é uma referência àquele filme de 1956. Mais do que isso, acho que as gerações mais antigas identificam imediatamente 10 mandamentos como aqueles 10 mandamentos essenciais que Moisés deu ao povo hebreu. Como é que a fé Bahá'í vê os 10 mandamentos? Isso é, de facto, a questão que eu levanto, a questão de fundo, a questão essencial que eu levanto aqui para esta sessão. Será que os 10 mandamentos foram confirmados ou foram abolidos por Bahá'u'lláh? Que relevância têm aqueles 10 mandamentos nas escrituras Bahá'ís? Será que nós podemos encontrar algum equivalente ou alguns mandamentos equivalentes àqueles 10 nas escrituras Bahá'ís? Nós sabemos que os 10 mandamentos são um conjunto de normas espirituais e sociais que estão definidos na Bíblia hebraica, nomeadamente nos livros do Êxodo e do Deuteronômio. Sabemos que no judaísmo, o Aseret Adibrot, as chamadas 10 afirmações ou 10 ditos, são aqueles 10 princípios essenciais que algumas linhas do judaísmo acreditam incluindo toda a Torá, estão na gênese da Torá e dos seus 613 preceitos e das 7 leis de Noé. Portanto, estão na origem da Torá. Nós vemos é que ao longo da história as sociedades e as culturas ocidentais foram fortemente influenciadas pelos 10 mandamentos e também por outros conteúdos da Bíblia hebraica. Mas os 10 mandamentos tornaram-se, por assim dizer, um alicerce de referência espiritual e moral. O cristianismo e o islão herdaram e expandiram alguns dos valores morais que estão nos 10 mandamentos e a fé Bahá'í seguiu também esse percurso. Só uma ressalva, eu, devido às minhas origens católicas, eu provavelmente irei valorizar mais os 10 mandamentos sob uma perspectiva católica, que são, no fundo, são as minhas origens religiosas e culturais, do que sobre uma perspectiva judaica. Se incorrer em algum erro, os amigos perdoar-me-ão certamente. Nós não podemos falar nos 10 mandamentos sem falar em Moisés. Moisés é considerado no judaísmo o profeta e o libertador do povo hebreu. E é também referido como o revelador da Torá. O livro do Êxodo descreve Moisés como tendo sido adotado e educado por uma princesa egípcia. Mais tarde, na idade adulta, ele vai ser o líder dos hebreus e vai liderar a fuga daquele povo escravo do Egito. Segundo diz o livro do Êxodo, Deus terá falado a Moisés no Monte Sinai e renovado a sua aliança com os hebreus. Depois, Moisés foi revelando um conjunto de princípios espirituais e leis sociais para os hebreus que os fez evoluir enquanto povo, enquanto sociedade, até criando uma civilização. E entre esses princípios e esses mandamentos que Moisés deu aos hebreus, a história religiosa diz-nos que havia 10 mandamentos que tinham uma importância fundamental. Como eu disse, Moisés é reconhecido como um profeta no cristianismo e no islão. Já agora uma nota aqui. Eu disse que Moisés é considerado profeta e libertador do povo hebreu. Nós temos tendência a dizer, sobretudo nos meios baixos, que Moisés é o fundador do judaísmo. Isso é um pouco uma simplificação. O judaísmo, seria mais correto dizer, tem vários fundadores. Tem os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó e também Moisés. Na fé Bahá'í,
Moisés é mais do que o profeta, isto é, não é apenas alguém que fala em nome de Deus, ele é um manifestante de Deus, isto é, ele manifesta e reflete atributos divinos, como outros manifestantes de Deus, como antes dele Abraão, como depois dele Jesus, Maomé, mais recentemente o Bab e Bahá'u'lláh. Eles falam em nome de Deus e refletem atributos divinos. Bahá'u'lláh descreve a história de Moisés no livro da Certeza. E em vários livros ele refere-se a Moisés com a expressão aquele que conversou com Deus. É interessante notar que Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, afirma que as leis espirituais e sociais que Moisés deixou aos hebreus foram fonte de um grande desenvolvimento civilizacional que chegou a influenciar os filósofos gregos, como Platão, como Aristóteles, como o próprio Sócrates. É curioso que depois estes filósofos gregos vão influenciar grandes pensadores cristãos, nomeadamente o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Sobre Moisés e sobre os seus ensinamentos, diz-nos Abdu'l-Bahá: os ensinamentos essenciais de Moisés eram a lei do Sinai, os 10 mandamentos. Cristo repetiu e revelou novamente os mandamentos do Deus Uno e os preceitos da ação humana. Isto para mostrar que há na fé Bahá'í um enorme respeito e reverência, não só por Moisés e por Cristo, mas também pelos seus ensinamentos, pelas leis que eles foram deixando aos seus seguidores. Mas vamos então aos 10 mandamentos. Vamos comparar cada um dos mandamentos com o que dizem os ensinamentos Bahá'ís. Os 10 mandamentos são, portanto, um conjunto de leis religiosas cujo tema se foca na relação do povo de Israel com Deus e também em assuntos sociais, como os hebreus se devem relacionar entre si. Ao longo da história, os 10 mandamentos foram ganhando importância. E existem duas versões. Existe uma versão no Êxodo e existe uma versão no livro do Deuteronômio. A numeração dos mandamentos difere entre as diversas confissões religiosas. Eu aqui vou seguir a numeração que foi adotada pela Igreja Católica. E diz o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem sobre a terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. O que este primeiro mandamento afirma é a crença num Deus transcendente, num Deus omnipotente, um Deus que nos ama. E isto é um aspecto central nos ensinamentos dos manifestantes de Deus. Sendo um primeiro dos mandamentos, é lógico pensar que este mandamento deve ser o eixo central da nossa existência e que as nossas vidas devem refletir essa crença. Este mandamento é reafirmado depois nos Evangelhos. Como ele próprio afirma, esta crença no Deus único, no Deus transcendente, não é compatível com a adoração de ídolos ou de imagens. Nem deve esta crença num Deus único, num Deus transcendente e omnipotente, ser distorcida ou substituída por ideologias. Nós tivemos, ao longo do século XX, várias ideologias que foram seguidas com fervor religioso e se mostraram profundamente destruidoras de várias sociedades. São o que eu chamaria ideologias pseudo-religiosas. Nas escrituras Bahá'ís sobre este assunto, nós encontramos várias referências. Diz-nos Bahá'u'lláh: acautelai-vos para que as vossas devoções não vos detenham daquele que é o objeto de toda a devoção, ou a vossa adoração vos exclua daquele que é o objeto de toda a adoração. Este é o vosso Senhor, o Omnipotente, o Omnisciente, que veio para despertar o mundo e unir todos os que habitam na terra. E também o Bab diz: não há outro Deus senão tu, o Omnipotente,
o que subsiste por si próprio. Tu és Deus e não há outro Deus salvo tu, e todos os homens serão ressuscitados para a vida através de ti. Sobre a questão das imagens e das estátuas, Abdu'l-Bahá diz o seguinte: Cristo advertiu repetidamente o povo para que estivesse atento aos 10 mandamentos da Torá e insistiu no seu rigoroso cumprimento. E um dos 10 mandamentos proíbe a adoração de imagens e estátuas. No entanto, hoje existem milhares de imagens e estátuas nas igrejas de algumas denominações cristãs. É claro e evidente, pois, que a religião de Deus não preservou seus preceitos originais entre o povo, mas que se modificou e alterou até ao ponto de desaparecer totalmente, e depois surgir um novo manifestante, estabelecer-se uma nova religião. Abdu'l-Bahá, respostas a algumas perguntas. E, portanto, nós vemos aqui a reafirmação do primeiro dos mandamentos. Ele é reafirmado e é ampliado nas Escrituras Baais. O segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há várias maneiras possíveis de entender este mandamento. Ele pode ser entendido como uma afirmação do respeito que é devido ao Criador, da veneração que é devida ao Criador, uma proibição de usar o nome de Deus para justificar o injustificável, uma proibição da blasfémia, das pragas, e é também uma condenação do perjúrio e do comportamento indigno. Claro que podemos questionar, então, em que circunstâncias é que podemos invocar o nome de Deus? Será tão legítimo invocá-lo em oração como quando se roga uma praga a alguém? Será igualmente legítimo invocar o nome de Deus quando se faz uma promessa ou quando se entoa um louvor a Deus? Uma interpretação possível deste mandamento é que ele invoca a importância da integridade e das virtudes pessoais. E aí é curioso que as escrituras barrais destacam a importância de um vasto conjunto de virtudes e afirmam que os seres humanos devem procurar ter um caráter íntegro, devem procurar manifestar atos virtuosos, devem ter uma expressão bondosa. Esta invocação do caráter, dos atos e da conduta humana é referida recorrentemente nas escrituras baais. Ó povo de Deus, embelezai os vossos templos com o ornamento da fidedignidade e da piedade. Auxiliai assim o vosso Senhor com as hostes de atos bondosos e de um caráter louvável. Epístolas de Bahá'u'lláh, página 120. Se o homem se apercebesse da grandeza da sua condição e da sublimidade do seu destino, ele nada manifestaria salvo um caráter bondoso, ações puras e uma conduta correta e louvável. Epístolas de Bahá'u'lláh, página 172. Como eu disse, nós temos nas nossas escrituras várias invocações semelhantes ao caráter bondoso, às ações puras e à importância de uma conduta correta da parte de todos nós. Terceiro mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho.
A existência de um dia de descanso semanal é uma lei, uma tradição das religiões abrâmicas. Alguns grupos religiosos dão uma interpretação mais rigorosa desta lei e cumprem de forma muito estrita. Este mandamento para nós é daquelas leis sociais que pode naturalmente mudar de uma relação para outra. Mas há neste mandamento aqui um princípio importante, é que nós, seres humanos, nós precisamos de um tempo para desenvolver a nossa relação com o Criador. Precisamos de um tempo para estar com Deus. Não é aqui importante se é a sexta, se é o sábado, é um domingo. Nós devemos ter momentos regulares de oração, de meditação e de comunhão com Deus. É curioso notar que no Kitab Yaqdaz, no livro mais sagrado da fé Bahá'í, a lei do sábado não foi abolida, não foi proibida, tal como foram outras leis, nomeadamente leis sobre não existência de clero, leis sobre a proibição da escravatura, leis sobre a abolição do monasticismo. Portanto, Bahá'u'lláh não aboliu a lei do sábado, mas ele deu orientação sobre qual deveria ser o nosso dia de descanso semanal, a sexta-feira. Porquê? Não sabemos. Mesmo um pedido de esclarecimento ao guardião, a Shoghi Effendi, porque é que era a sexta-feira, o secretário do guardião deu esta resposta. Abdu'l-Bahá não dá qualquer razão sobre o porquê da sexta-feira ter sido escolhida como dia de descanso no calendário. Ele apenas o afirma. Parece-me que é importante aqui destacar é que esta lei sobre o dia de descanso semanal não tem na fé Bahá'í o peso que tem tradicionalmente no judaísmo ou, por exemplo, nas igrejas adventistas do sétimo dia. Não é uma lei central da fé Bahá'í, o dia de descanso à sexta-feira. O quarto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pai e mãe e todas as gerações mais antigas são frequentemente vistas como uma fonte de sabedoria e de experiência de vida. Tem sido assim desde que nós nos conhecemos como espécie. Eram sempre os mais velhos, ainda quando nós éramos uma espécie caçadora e coletora, os mais velhos que sabiam onde é que passavam os animais que podiam ser caçados e em que época do ano é que passavam, em determinadas regiões, quais os frutos que se podiam comer e em que época é que se podiam comer. Eles é que tinham conhecimento acumulado. Nas famílias que nós consideramos pilares da sociedade, se as consideramos como pilares da sociedade, então temos que preservar a sua unidade. E esta unidade das famílias passa necessariamente pelo respeito e pela preocupação com pai e mãe. Tal como com outros mandamentos, a fé Bahá'í aqui também amplia este mandamento e afirma a importância dos laços familiares, salientando os direitos e as obrigações de cada membro da família. Para nós a família não é apenas um laço físico temporário entre pais e filhos. É também uma ligação espiritual entre todos. E essas ligações espirituais entre pais e filhos são muito valorizadas nas escrituras bahá'ís. Este apoio entre gerações, como eu costumo dizer, o apoio intergeracional é muito importante para nós preservarmos a unidade das famílias. E é isso que a fé Bahá'í vem afirmando nas suas escrituras. Os frutos que melhor se adequam à vida humana são a fidedignidade e santidade, a veracidade e a sinceridade. Mas maior do que todos, após o reconhecimento da unidade de Deus, louvado e glorificado seja, é o respeito pelos direitos que são devidos aos pais.
Este ensinamento foi mencionado em todos os livros de Deus e reafirmado pela mais excelsa pena. Kitab Áquidas, na seção de questões, notas. Capítulo 106, ou anotação 106. Talvez porque faz 2 anos que perdi a minha mãe e que tenho vindo nos últimos anos a acompanhar o envelhecimento progressivo e crescente sabedoria do meu pai, sou particularmente sensível a este tópico do respeito e do acompanhamento dos mais idosos. Encontrei também sobre este tema estas palavras do Bab que acho perfeitamente deliciosas. É conveniente que o servo deva, após cada oração, suplicar a Deus que seja misericordioso e que perdoe os seus pais. Seguidamente, o chamamento de Deus erguer-se-á. Milhares daquilo que pediste para teus pais serão a tua recompensa. Bem-aventurado aquele que se lembra dos seus pais quando comunga com Deus. Em verdade, não há outro Deus salvo Ele, o poderoso, o bem-amado. Eu diria que este mandamento de honrar o pai e a mãe é um mandamento que é reafirmado de forma muito intensa e com uma tremenda beleza poética nas escrituras bahá'ís. Quinto mandamento: não matarás. Este é um mandamento cujo entendimento é óbvio. O direito à vida é considerado um direito básico. O homicídio foi punido em todas as culturas. Mesmo hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é considerado um denominador comum para toda a humanidade, para os direitos de toda a humanidade, e ele afirma no 3º artigo: todo o ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nós, seres humanos, somos fruto da criação. Cada ser humano é uma criatura única, com personalidade, com talento, com capacidade única. Não há igual a nenhum de nós. E destruir um ser humano, matar o nosso semelhante, é destruir um dos frutos da criação. E isso significa privar o mundo dos talentos, da capacidade dessa pessoa. A proibição do homicídio é reafirmado em várias ocasiões nas escrituras bahá'ís. Que nenhuma alma cause a morte de outra. Isto, em verdade, é o que vos foi proibido num livro que permanecerá oculto dentro do tabernáculo da glória. Que mataríeis aquele que Deus despertou, a quem ele dotou com o Espírito através de um sopro seu? Também Abdu'l-Bahá, quando esteve em Paris, se referiu à questão do homicídio e diz: quão doloroso é ver como o homem tem usado o dom que Deus lhe deu para construir instrumentos de guerra, para violar o mandamento de Deus, não matarás, e para desafiar o ensinamento de Cristo, amai-vos uns aos outros. Portanto, vemos mais uma vez outro dos mandamentos reafirmado enfaticamente nas escrituras bahá'ís. O 6º mandamento: não cometerás adultério. A preservação do casamento é entendido aqui como um laço físico, emocional e espiritual entre homem e mulher. A preservação do casamento é essencial para a preservação das famílias. E isso requer naturalmente um esforço de ambas as partes para lidar com os altos e baixos que qualquer casamento inevitavelmente tem. A fé Bahá'í enfatiza este mandamento não só como uma lei para controlar os nossos impulsos físicos,
nós temos nos nossos textos uma reafirmação da importância da preservação do casamento, mas também um convite a descobrir o casamento como uma fonte de felicidade, de satisfação, e é descrito também como uma fortaleza de bem-estar para toda a família. É-vos proibido cometer homicídio e adultério, participar em maledicência e calúnia. Evitai, pois, o que vos foi proibido nos livros e epístolas sagrados. Bahá'u'lláh, Kitab i-Aqdas, nota 19. Numa outra epístola, Bahá'u'lláh volta a abordar este tema e diz: é-vos proibido cometer adultério, sodomia e lascívia. Evitai-os, ó multidão de fiéis. Pela retidão de Deus, fostes chamados à existência para purgar o mundo da profanação das paixões malignas. O 7º mandamento: não roubarás. Tal como os 2 últimos, é um mandamento com leitura e entendimento linear. Esta é uma regra básica para os nossos relacionamentos, para nos conseguirmos relacionar corretamente uns com os outros. É respeitar os direitos e os bens dos outros. É assim que conseguimos viver em paz uns com os outros. Aqui também torna-se importante evitar que surjam diferenças excessivas entre ricos e pobres. Haverá sempre ricos e pobres. O problema é quando há diferenças excessivas entre ricos e pobres. E essas diferenças são tamanhas que os pobres são forçados a roubar. Portanto, compete-nos, enquanto sociedade, criar condições que minimizem a ocorrência do crime, que não levem os pobres a roubar. Isto é a abordagem deste tema nas escrituras bahá'ís. Nenhum homem deve entrar na casa do seu amigo, salvo para agrado do seu amigo, nem deitar a mão aos seus tesouros, nem preferir a sua vontade a do seu amigo, em caso algum, procurar vantagem sobre ele. Palavras Ocultas, número 43, Bahá'u'lláh. Aqueles que habitam no tabernáculo de Deus e se estabeleceram nos lugares da glória eterna, recusarão mesmo que estejam a morrer de fome, estender as mãos e apoderar-se ilegalmente da propriedade do seu próximo, por mais vil e desprezível que ele seja. A seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, no capítulo 137. A abordagem deste mandamento, assim como o outro mandamento que diz não matarás, obviamente suscitam a questão, então, como devemos tratar os criminosos? Eu deixo essa questão para o período de perguntas e respostas. 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este é um mandamento que também foi reafirmado nos Evangelhos. No Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O que temos aqui assim é um mandamento que contém um apelo a uma virtude moral, a fidedignidade, o ser digno da confiança de outros. Os nossos atos, as nossas palavras devem mostrar que nós somos dignos da confiança dos outros. E quando temos atos assim, quando temos palavras assim, é natural que também tenhamos a esperança que os outros ajam com retidão. A fidedignidade
pode aplicar-se em vários aspectos da nossa vida, seja nas nossas relações familiares, nas relações profissionais, na educação, na forma como educamos os nossos filhos, no desenvolvimento da ciência, da economia, da política. Enfim, a fidedignidade aplica-se em todos os campos da ação humana. E o que dizem as escrituras bahá'ís sobre isto? Em verdade, a fidedignidade é a porta de segurança para todos os que habitam na terra e um sinal de glória da parte do Todo Misericordioso. Aquele que a partilha, partilha na realidade os tesouros da riqueza e da prosperidade. A fidedignidade é o maior portal que conduz à tranquilidade e segurança do povo. Na verdade, a estabilidade de todos os assuntos dependeu e depende dela. Epístolas de Bahá'u'lláh, reveladas após o Kitab das páginas 137. Este mandamento também é uma condenação da calúnia, isto é, do ato de fazer afirmações falsas ou difamatórias para destruir a imagem de outra pessoa. E isto também é enfatizado nas escrituras bahá'ís. Baha'u'lláh diz: ó povo de Bahá, sois os locais de alvorada do amor de Deus e o amanhecer da sua amorosa generosidade. Não conspurqueis as vossas línguas com pragas e insultos sobre qualquer alma, e protegei os vossos olhos contra o que não é digno. Portanto, mais uma vez temos um dos 10 mandamentos que é enfatizado, cuja importância é enfatizada nas escrituras bahá'ís. 9º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Este é um mandamento que se refere ao desejo sexual impróprio. É também um apelo à castidade e ao controle dos nossos impulsos físicos. Nós, nas escrituras bahá'ís, temos vários ensinamentos e advertências sobre este assunto. Aqui a postura bahá'í, a postura dos nossos ensinamentos, a atitude é: a sexualidade humana não deve ser reprimida, mas ela deve poder expressar-se livremente no contexto do casamento. O desejo e a paixão, tal como 2 cavalos indomáveis, arrancaram as rédeas do controle e galopam desvairados no deserto. Este é o motivo da degradação do mundo da humanidade. Este é o motivo do seu retrocesso aos apetites e paixões do reino animal. Em vez de progresso divino, encontramos o cativeiro sensual e a adulteração das virtudes celestiais da alma. Ao devotar-se ao mundo carnal e mortal, as sensibilidades humanas afundam-se no nível da animalidade. Abdu'l-Bahá, Promulgação da Paz Universal, página 184. Tal como com mandamentos anteriores, quando procurei um equivalente, um mandamento equivalente nas escrituras bahá'ís, eu encontrei várias citações, e aqui a minha dificuldade foi, de facto, escolher a citação, porque eram tantas as citações que nas escrituras bahá'ís nos encorajam a controlar os nossos impulsos físicos, as nossas paixões, e estimulam ao desenvolvimento das virtudes morais, que de facto tornava-se difícil fazer a escolha da mais adequada das citações. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este é um mandamento que se foca em coisas como a ganância e a inveja.
A cobiça, cobiçar o que é do próximo. A cobiça é, no fundo, um desejo irracional por algo que pertence a outra pessoa. A ganância é o querer mais do que aquilo que é necessário. Inveja é querer aquilo que o outro tem. Querer mais do que o outro tem. Mostrar que se tem mais do que o outro. Estes sentimentos de cobiça, de ganância, de inveja, são manifestações do ego humano, isto é, da nossa parte mais animal, digamos assim. É legítimo, é perfeitamente normal que uma pessoa queira melhorar as suas condições de vida, mas não é correto fazê-lo à custa dos outros. A importância deste mandamento pode-se ver, por exemplo, hoje, nos efeitos causados pela indústria do marketing. Não é? Quantas vezes a publicidade que nos atinge nos leva a desejar coisas que são perfeitamente desnecessárias. Vejam com que frequência as pessoas acreditam que certos bens materiais são símbolos importantes, são reflexos das suas boas condições de vida. Portanto, nós somos induzidos a querer mais do que aquilo que de facto necessitamos. As escrituras barrais também referem a estes tópicos. Livrai-vos de todo o apego a este mundo e às suas vaidades. Acautelai-vos para que não vos aproximeis delas, pois elas levam-vos a seguir os vossos desejos lascivos e cobiçosos, e impedem-vos de seguir o caminho reto e glorioso. Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, 128. Numa outra epístola, Bahá'u'lláh volta a abordar este tema da ganância e da inveja. Ó filhos da compreensão, se a pálpebra, por muito frágil que seja, pode privar os olhos físicos do homem de ver o mundo e tudo o que ali se encontra, considerai então o que pode acontecer se o véu da cobiça cobrir a visão interior. Diz, ó povo, as trevas da ganância e da inveja obscurecem o brilho da alma, tal como as nuvens obstroem a luz do sol. Se alguém ouvir esta afirmação com ouvido perspicaz, ele abrirá as asas do desprendimento e voará sem esforço na atmosfera da verdadeira compreensão. Então, vistos estes 10 mandamentos, volto à minha questão inicial. Como é que a fé Bahá'í vê os 10 mandamentos? E eu aqui resumiria a resposta a esta questão em 4 tópicos. Primeiro, que os 10 mandamentos são parte da lei mosaica, que a sua formulação simples e a sua numeração os tornaram fáceis de memorizar. Estes 10 mandamentos tornaram-se a espinha dorsal de uma sociedade que tinha orientação espiritual e que se desenvolveu civilizacionalmente. Eu costumo dizer que os 10 mandamentos são o ADN das religiões monoteístas. Estes 10 mandamentos contêm princípios espirituais e normas sociais que depois foram herdados pelo cristianismo, pelo islão e pela fé Bahá'í, foram herdados e reafirmados. E a fé Bahá'í, ela afirma e renova os 10 mandamentos, alargando o seu âmbito, clarificando os seus significados e globalizando a sua aplicação. E o que eu tinha para vos apresentar sobre os 10 mandamentos e a perspectiva Bahá'í sobre os 10 mandamentos era isto. Só uma palavra final de agradecimento a várias pessoas que contribuíram e me ajudaram a fazer este trabalho, nomeadamente professores do Wilmette Institute e, mais recente, o professor Silvio Gil, que fez uma revisão deste trabalho e me enviou vários comentários e sugestões e que eu manifesto aqui
perante todos vós o meu grande agradecimento ao professor Silvio Gil pelo seu contributo.